continuidade ao módulo de treinamento do Word 2013, eu vou mostrar agora para vocês mais alguns recursos de formatação de texto. Então, nós vimos no módulo anterior como formatar, escolher um tipo de letra e o tamanho dessa letra. A gente tem diversos outros recursos no Word e eu vou te mostrar agora alguns recursos de formatação de texto. Então, mais uma vez, vou selecionar o texto que eu quero formatar, por exemplo, a palavra Word. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dela para a gente conseguir visualizar melhor. E nós vamos começar a visualizar aqui esses recursos de formatação de fonte. Então, o primeiro recurso é o de negrito. O que é o negrito? É tornar a fonte com mais destaque. Ela é uma fonte mais grossa. Então, eu vou clicar aqui para vocês visualizarem. Vocês reparem que ele deixou a fonte mais encorpada. Então, ela fica uma fonte com mais destaque. Essa fonte, por exemplo, ela está aqui com tamanho 22. Eu vou deixar aqui a palavra curso D também com tamanho 22, para vocês compararem então a diferença entre curso D e o Word. O Word a gente tem uma linha mais grossa, então ela está mais chamativa, ela chama mais atenção no texto. Um outro recurso que a gente pode destacar, e aí eu vou fazer aqui pelo atalho, que é o mesmo daqui da caixa de cima. Vou passar o mouse em cima, então eu posso utilizar tanto os atalhos de seleção, quando eu seleciono o texto, quanto os atalhos lá em cima na barra de ferramentas, que é o itálico ou Ctrl I, o atalho para ele. Clico em itálico, ele deixa o meu texto um pouco inclinado, então é um outro recurso e vocês reparem que eu posso ir combinando recursos. Então eu tenho neste momento a palavra Word, eu tenho ela tanto em negrito quanto itálico. Eu posso a qualquer momento tirar fora o itálico ou posso tirar fora o negrito. Eu tenho agora ela somente em itálico. Então, esses são alguns recursos que você pode ir acrescentando e combinando entre eles. Então, a palavra pode ir tendo toda uma formatação complexa. O outro recurso que a gente tem é o recurso de sublinhado. Então, eu quero que este texto tenha uma linha abaixo dele, ele vai estar sublinhado. Uma forma interessante do Word lidar com as informações e com as formatações é a seguinte. Isso você identifica conforme você vai navegando com o cursor, utilizando as setas. Eu estou aqui com o cursor no momento entre a palavra O e a palavra R, e ele me mostra aqui em cima toda a formatação que está no momento. Se eu caminho para a direita, reparem que até o meu cursor piscando, ele está inclinado do tamanho da palavra. Eu caminho mais uma vez, ele já me limpou toda a formatação. Ou seja, se eu digitar algo neste momento, ele vem sem o negrito, sem o itálico e sem o sublinhado que a palavra Word tem. Então, o Word, isso é uma informação importante, é importante você estar atento a isso na hora de você digitar o seu texto, que formatação que ele está no momento. Se eu venho caminhando agora com a seta para a esquerda, eu saio da palavra Word, então aqui ele me mostra sempre um status da formatação atual. Se eu venho aqui para o lado, saio da palavra curso, chego na palavra O, ele já me deu aqui, alterou o tamanho. Por quê? Porque às vezes eu desejo, se eu digitar o Word estou com a formatação nesse momento igual a do Word. Se eu digito 2013, ele me continua digitando, entrando com o texto no meu documento, na mesma formatação que a palavra Word. Então, é importante estar atento a essa informação para que você tenha sempre o seu texto digitado da melhor forma e da forma como você realmente deseja. Então, aqui eu vou continuar digitando esse texto. Então, este curso, reparem que ele foi para a linha de baixo. Então, essa é uma formatação que você, no seu dia a dia, a gente vai falar sobre parágrafos em outros módulos, mas aqui na introdução já é bom você se acostumar que o Word tem essa quebra de linha automática. Então, o que o Word faz? Ele tem aqui a sua área de texto, que é configurável. No momento padrão, ele traz como margem inicial aqui e a margem final aproximadamente nessa região. Então, ele vai medir, olha, essa palavra cabe aqui? Não cabe. Então, ele já joga a palavra para a linha de baixo. Então,
ao digitar um documento no Word, não utilize o Enter, a não ser que você realmente tenha uma quebra de parágrafo, que você queira que ele passe para a linha de baixo no parágrafo. Se não, um parágrafo contínuo, apenas digite, que ele não precisa se preocupar com o final do texto no documento, que ele vai passar isso para a linha de baixo automaticamente. Continuando com formatação de letra, mais uma vez vou selecionar a palavra que eu quero. Eu tenho aqui uma ferramenta que é a ferramenta que vai aplicar realce no texto. Então, se eu clico em cima dessa ferramenta, essa formatação é uma formatação diferenciada, é uma formatação para, olha, eu quero chamar atenção para essa palavra. Então, uma formatação muito utilizada, por exemplo, em revisão de documento, muito utilizada quando você quer realmente realçar um texto, mas no documento, na edição do documento. Dificilmente você vai utilizar isso quando você vai imprimir um determinado documento ou quando você vai utilizar isso como um documento final. Ela é muito utilizada para realce, mas numa forma de revisão. Vou selecionar, tiro fora o realce, não estou mais realçado. Eu quero alterar a cor desse documento. Eu posso vir aqui e selecionar cor da fonte. Então aqui, como sempre, tenho a seta ao lado do botão para baixo, eu vou clicar, ele me mostra mais opções. Também conforme eu passo o mouse em cima, ele já aplica essa cor ali para me dar um exemplo de como é que vai ficar. Então eu tenho aqui diversas cores para alterar a cor do meu texto. Eu tenho aqui embaixo as cores padrão. Então, por exemplo, se eu quiser ele em vermelho, apenas eu clico e ele me transformou essa cor de texto em vermelho. Se eu quiser mais cores além daquelas que ele me mostra aqui, eu posso clicar em mais cores, ele vai me abrir uma caixa de diálogo de cores, onde eu tenho as cores padrão e eu posso personalizar cores. Então aqui a gente tem uma ferramenta extremamente complexa e com bastante recursos para você conseguir chegar exatamente na cor desejada. Então aqui você pode manipular ela, entrar com valores de vermelho, verde, azul, ou seja, RGB, se é um documento profissional que você já tem um código RGB. Aqui você pode inclusive mudar o tipo de codificação da cor para você entrar com código numérico. Aqui ele me dá a informação da cor atual e a cor que eu estou configurando no momento. Então, e aqui a gente tem uma paleta de cores padrão que você também vai, conforme você clica, ele te mostra aqui embaixo a cor selecionada e a cor do momento. Caixa de diálogo de cores, se eu quiser selecionar essa cor do momento, clico em OK. Não quero selecionar, não é essa opção que eu quero. Clico em cancelar, ele vai fechar a caixa de diálogo e volta para mim o documento da forma como estava antes. A gente tem ainda uma opção de riscar esse texto, que ele chama de texto taxado. Então, eu estou fazendo uma revisão no texto, estou publicando um texto. Isso é muito comum você ver na internet, um texto que de repente foi publicado, aquela informação mudou ou se atualizou, alguém vai lá, seleciona o texto e manda taxar o texto, manda riscar aquele texto. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui nessa região para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu taxo o texto, ou seja, isso aqui não está valendo mais, tire isso aqui fora. Então, também é uma ferramenta muito utilizada em revisões de texto, é uma forma de você mostrar para quem vai visualizar aquele texto que aquela informação existia. Eu não quero apagar aquela informação, é uma informação que ela existia, no momento que eu fiz aquela informação era aquilo, mas agora não é mais. Então eu quero mostrar que aquela informação existia, não é mais dessa forma. Eu seleciono e mando taxar o texto, por exemplo, e aí ele põe essa marcação de riscado.